Que a graça e a paz do nosso Deus alcance todos os corações. É uma alegria caminhar com você em mais um encontro aqui no Teolosofando. Hoje somos convidados a refletir sobre um tema que toca o coração da vida cristã e a própria existência da igreja: a unidade e a missão da Igreja de Cristo. Em um tempo marcado por divisões, disputas, interesses pessoais, a palavra de Deus nos chama a olhar novamente para Cristo e para o propósito maior que ele confiou a todos nós, confiou ao seu povo. Ao estudarmos Romanos 15, veremos que a verdadeira unidade não nasce da uniformidade, mas do amor que suporta, que acolhe, que edifica. E acima de tudo, que a missão da igreja não é um projeto paralelo, mas o fruto natural de uma comunidade que vive para a glória de Deus. Minha oração é que nesse estudo nós possamos aprender a discernir nosso lugar no corpo de Cristo e renovar nosso compromisso com a comunhão e com a missão que ele confiou a nós. Você já pegou o seu material de apoio, seu caderno, sua Bíblia, blocos para anotações? É muito importante que aqui no Teolosofando você possa ter este material à sua disposição para que, à medida que nós avançarmos na nossa construção, no nosso estudo, você possa anotar as referências, anotar os comentários que são disponibilizados para você gratuitamente através dos slides, tá bom? Tira print também desses slides, compartilhe, para que você possa, então, ser edificado por tudo aquilo que nós preparamos com muito carinho, com muito amor para você aqui no Teolosofando. Nós estaremos estudando hoje Romanos capítulo 15. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero convidar você para nós orarmos juntos, tá bom? Sempre fazemos isso no final dos nossos encontros, mas hoje o meu coração, ele clama para nós orarmos juntos no começo, porque eu entendo que oração nunca é demais, a oração, ela nos aproxima de Deus, a oração nos edifica, a oração nos fortalece. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome. Nós louvamos o teu nome por tua palavra, nós louvamos o teu nome porque o Senhor deixou por escrito a tua palavra, ó Pai, que nos edifica, que consola, a tua palavra, Senhor, que nos mostra o caminho para a vida eterna, e este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos juntos Romanos, Pai, esta carta tão extraordinária, este compêndio teológico, o maior tratado teológico de toda a Bíblia. Ao longo desses encontros, nós fomos edificados, nós fomos consolados. Pai, nós aprendemos mais de Ti, nós entendemos o Seu plano de salvação, nós entendemos o Seu propósito para a igreja e, consequentemente, para cada um de nós. A nossa oração neste momento é que, mais uma vez, o Senhor manifeste a Tua graça através, ó Pai, da Tua palavra. Pai, nós desejamos ouvir a Tua voz. Portanto, Pai, em nome de Jesus, através deste conteúdo que foi preparado aqui no Teolosofando, o Senhor possa alcançar os corações. E como nós sempre fazemos aqui, nós, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal. Nós sabemos, ó Pai, que não é apenas mais um canal no YouTube, mas é uma ferramenta que o Senhor nos deu para alcançar vidas, para alcançar os corações. Portanto, nós pedimos a bênção do Senhor
para a glória do teu nome e declaramos a nossa dependência no teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você já é inscrito no nosso canal? Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, já aproveita este momento, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta o link dessa aula. Nós percebemos que tem muita gente que nos acompanha, mas se esquece de deixar o seu joinha, deixar a sua curtida, e ela é muito importante para nós, porque mostra para o YouTube que este canal é relevante, que este conteúdo tem um propósito. Deixa aí nos comentários também a sua participação. Quem sabe você tem uma dúvida e gostaria que deixar para nós. Nós, à medida do possível, estaremos retornando, respondendo você. Então deixa aí nos comentários, diga para nós de onde que você é, qual a igreja que você congrega também. E compartilhe no grupo da sua igreja, compartilhe nas suas redes sociais. Como eu sempre digo, diz para todo mundo que tem um conteúdo relevante sendo construído aqui no Teolosofando, tá bom? Fazendo isso, você nos abençoa. Nós trabalhamos muito para abençoar a sua vida com este conteúdo. O que nós precisamos é que você também nos abençoe cumprindo este pequeno protocolo que nós acabamos de passar aqui, tá bom? Vamos lá. Olha só, Romanos 15 é uma continuação natural do ensino desenvolvido pelo apóstolo Paulo no capítulo 14. Nós já entendemos aqui que Paulo ele divide a sua carta aos Romanos em duas fases importantes. Primeiro, ele trabalha a ortodoxia, ele trabalha a doutrina, ele apresenta as principais doutrinas da igreja nos capítulos iniciais da carta aos Romanos, até o capítulo 12 exatamente. Depois, Paulo começa a tomar tudo isso e trazer para a vida prática da igreja. Então, o que nós estudaremos aqui é uma continuação natural do capítulo de número 14. Após ele tratar tensões entre liberdade cristã e o amor ao próximo, nós vimos isso na aula anterior, o apóstolo conduz a igreja a compreender que a maturidade não se expressa em imposição de convicções pessoais, mas na disposição humilde de se colocar como suporte do irmão, preservando assim a comunhão, preservando a unidade da igreja. Este é o propósito do capítulo de número 15, quando Paulo vai defender que o irmão mais maduro, ele chama de forte na fé. Eu prefiro pensar com um tom de maturidade. Os irmãos mais maduros devem, então, suportar, levar a carga, fortalecer, edificar os irmãos que são mais fracos na fé, são ainda imaturos na fé. E estes irmãos que são mais maduros na fé devem, então, tratar o outro com amor, com graça, com compaixão, abrindo até mesmo mão dos seus direitos que são legítimos para poder abençoar, para poder edificar o outro. Essa é a proposta do capítulo 14, como também do capítulo de número 15. Defender a unidade do corpo de Cristo. Paulo ele defende que a ética nasce da obra de Jesus Cristo, mas se manifesta na vida comunitária, no viver, no dia a dia, como nós pensamos, né? Discipulado, e eu digo isso muito lá na nossa igreja, discipulado é vida na vida, e fé também é vida na vida. E tudo isso vai se manifestar neste relacionamento entre
os irmãos. Paulo, no capítulo 15, ele articula 3 eixos centrais da vida cristã. Ele fala de relacionamentos dentro da igreja, ele também apresenta o fundamento bíblico da esperança cristã e o compromisso missional da igreja. Ele fala de relacionamentos, ele fala da nossa esperança e ele apresenta o compromisso que a igreja deve ter com a obra missional. E eu gosto de pensar como eu aprendi há muito tempo, que ser missional é diferente de ser missionário. Ser missional é entender que eu posso fazer missões, que eu posso levar o evangelho de Jesus sem mudar de CEP. Onde Deus me colocou, eu posso pregar o evangelho de Jesus Cristo. Fazer missões. Isso é ser missional. Vamos dividir este estudo em alguns blocos, tá? Nós estaremos estudando algumas perícopes e comentando essas perícopes e assim nós vamos construindo o nosso saber. Anote aí, primeiramente, a missão da edificação mútua da igreja, Romanos 15, do 1 ao 6. Observe a leitura no slide que vai aparecer para você aí na tela, na transição a seguir. Paulo começa o seu argumento dizendo assim: nós que somos fortes. Observe esta palavra, como ela traz significados importantes para nós. A palavra forte aí vem de dunatos, capaz, forte, poderoso em influência, capaz de suportar calamidades e sofrimentos com coragem e paciência, firmes nas virtudes cristãs. Olha que palavra que traz consigo significados muito importantes, muito relevantes. Vem do grego dunatos, capaz, forte, poderoso em influência. Este alguém que é forte em Cristo Jesus é capaz de suportar calamidades e sofrimentos com coragem e paciência. Meu Deus do céu. Aí ele continua. Devemos então suportar, ou seja, aqueles que têm essas características que acabei de estabelecer, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O termo suportar aí sugere que os fortes, os que são capazes de suportar as calamidades e sofrimentos com coragem e paciência, devem fazer mais do que tolerar os fracos. Eles devem ajudá-los com atitudes de amor. Portanto, nós que se consideramos maduros na fé, devemos então suportar aqueles que ainda estão no processo. E suportar aqui não tem a ver apenas com tolerância, tem a ver com tratar com amor, com dignidade, com atitudes de humildade. Aí Paulo ele continua: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo lhe deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Paulo retoma a relação entre irmãos mais maduros na fé e aqueles que ainda não alcançaram este propósito.
fundamentando sua exortação em Cristo Jesus. Sua declaração inicial, ela é clara e exigente. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Observe, nós que somos capazes de suportar calamidades com perseverança, com esperança, com a graça de Deus, nós que somos maduros na fé, devemos então servir de suporte para aqueles que ainda não alcançaram este propósito. Abrindo mão, como eu já mencionei várias vezes, inclusive na aula passada, abrindo mão dos nossos direitos pessoais, direitos legítimos, a fim de edificar o outro e não agradando nós mesmos. A maturidade espiritual, segundo Paulo, não concede privilégios, mas ela impõe responsabilidades. O verbo suportar carrega a ideia de carregar um peso, assumir o fardo do outro. Portanto, Paulo ele contrapõe dois estilos de vida. De um lado, alguém que busca agradar a si mesmo, alguém que pensa apenas em si, aquele que, numa linguagem bastante comum, que nós possamos entender, aquele que cultua o seu umbigo, aquele que olha para si, que idolatra a si mesmo, que se coloca num pedestal, e outro que tem o princípio de buscar o bem do outro para a edificação. Portanto, o critério aqui estabelecido não é a liberdade individual, mas o crescimento espiritual do outro, pois assim nós nos fortalecemos em Cristo Jesus. Hernande Dias Lopes, no seu comentário expositivo da carta aos Romanos, como eu acho relevante o que Hernande Dias Lopes propõe em todo o seu trabalho, ele diz: a força de um deve compensar a fragilidade do outro. Os crentes fortes não devem agradar a si mesmos, comendo e bebendo publicamente, sabendo que este comportamento trará tropeço aos crentes fracos. Antes, devem agradar os fracos, buscando sua edificação. O cristão de consciência forte não deve esmagar a consciência dos fracos. Portanto, Deus, em Cristo Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, nos chama para a edificação mútua. Aqueles que são maduros na fé buscam então fortalecer os mais fracos, pois também Cristo não agradou a si mesmo. Verso de número 3. No versículo 3, o apóstolo Paulo apresenta Cristo como um modelo absoluto dessa postura de vida dedicada em servir. Paulo cita os Salmos de número 69 para mostrar que Cristo assumiu o opróbrio e o sofrimento que pertencia ao seu povo. O Messias não evitou a dor, ele tomou voluntariamente, por amor. Assim, a cruz de Cristo se torna um padrão da vida comunitária cristã. Paulo ainda diz no verso 4 a 6, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quem nos conduz neste propósito de amadurecimento e ao mesmo tempo de edificação mútua é a Bíblia Sagrada, as Escrituras. O resultado de tudo isso é uma comunidade que vive em harmonia, com um só propósito: glorificar a Deus e edificar um ao outro.
Este único versículo escolhido do Antigo Testamento leva Paulo a dizer que todas as partes da mesma Escritura foram escritas com um só propósito: o nosso ensino. E eu gosto dos Salmos. No Salmo 119, verso 97, o salmista declara: Ó, como eu amo a tua lei! Ela é minha meditação em todo dia. No Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, são as Escrituras Sagradas que nos conduz neste propósito de amadurecimento, como também de edificação mútua. Após isso, a partir do verso de número 7, Paulo ele vai propor a unidade da igreja no plano redentor de Deus. Eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura com a gente também. Vai aparecer para você aí na tela através dos nossos slides. Portanto, acolhei-vos uns aos outros da mesma forma como Cristo os acolheu, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhe digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança nos encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo agora tira os olhos do nível pastoral imediato para o horizonte da história da redenção. Observe na leitura que nós acabamos de fazer que ele mais uma vez olha para as Escrituras para construir o seu pensamento. Portanto, tudo que Paulo propõe nesta perícope, como também em todo o seu trabalho, é voltado às Escrituras, com os olhos voltados às Escrituras. Bom, e nós temos ali os gentios sendo alcançados pela graça de Deus. Hernandes Dias Lopes também comenta: o Filho de Deus, sendo perfeito, não agradou a si mesmo. Despojou-se dos seus direitos e prerrogativas e veio para servir. Esvaziou-se e tornou-se servo. Submeteu-se à vontade do Pai e suportou toda sorte de sofrimento para salvar tanto os crentes fortes quanto os crentes fracos. A cruz de Cristo alcança a todos, aqueles que são judeus, como também os gentios, os da circuncisão, como também os da incircuncisão. É isso que Paulo propõe. Ele olha para o povo de Deus e diz: não apenas vocês carecem da graça, mas os gentios também foram alcançados por ela. Glória a Deus por esta palavra. E após apresentar Cristo como servo, Paulo vai exortar esta igreja que foi alcançada, esta igreja que está constituída de crentes maduros na fé e crentes ainda imaduros, crentes fortes e crentes fracos. Ele vai exortar esta igreja, independente da sua situação, a preservar a unidade. Na igreja de Cristo, não há distinção entre judeu e grego, circuncidados e não circuncidados, bárbaros, citas, escravos e livres. Mas Cristo é tudo em todos.
Entre as características que fazem de unidade e harmonia na igreja são um coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E além de todas essas coisas, Paulo continua: colocar sobre o amor, que é perfeito vínculo da unidade. Comenta aí John MacArthur no seu comentário expositivo da carta aos Romanos. Paulo lhe faz um último apelo quanto aos que estão na igreja. Deveriam, então, sujeitar uns aos outros em amor. Aqueles que são fortes na fé devem, então, suportar, levar as fraquezas dos que são fracos na fé. Judeus, gentios, gregos, bárbaros, citas, brasileiros e ingleses, nobres, pobres, os indoutos ou aqueles letrados, devem então viver em harmonia, viver em amor, apesar das suas diferenças, apesar dos seus pensamentos, devem então suportar uns aos outros. É isso que Paulo está pregando. Cristo veio tanto para judeus como também para gentios, e a salvação, a redenção está disponível a todos. D.A. Carson, ele também vai contribuir conosco, e assim nós vamos compreender um pouquinho mais, deixando este tijolinho de D.A. Carson na nossa construção. O propósito dessa unidade, de todo modo, é claro: que todos os cristãos unam seus corações e vozes em adoração fervorosa a Deus. A falta de unidade entre os cristãos não somente prejudica a nossa própria caminhada com Deus e a nossa reputação com aqueles que não são cristãos, como também prejudica nossa capacidade de dar a Deus a glória que Ele merece. E eu preciso dizer a vocês que unidade aqui não é uniformidade, mas comunhão moldada pelo caráter de Deus. Eu posso sim pensar diferente do meu irmão. Eu posso até mesmo compreender uma doutrina das Escrituras Sagradas diferente do meu irmão. E isso não nos faz inimigos. Ao contrário, eu particularmente penso que nos fortalece, porque assim nós podemos edificar um ao outro em amor, em Cristo Jesus, tá? Unidade não é uniformidade. Unidade é comunhão moldada pelo caráter de Cristo. Unidade é um só propósito, apesar das diferenças. E eu glorifico a Deus pelas diferenças que acontecem no seio da igreja. E é justamente isso que Jesus Cristo, ele vai orar pedindo ao Pai, lá em João capítulo de número 17. E eu quero destacar com vocês o 20 e o 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, não uniformidade, tá bom? Para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amam. Esta é a oração de Jesus. E a nossa oração também deve ser por unidade na igreja de Jesus Cristo. Paulo também vai falar de missão entre os gentios a partir do verso de número 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza,
como para fazê-los lembrar de novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores, até Ilírico. Proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questões de pregar o Evangelho de Cristo, onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutados. Glória a Deus. Paulo vai falar da sua missão em levar o evangelho de Jesus Cristo a todos os povos ainda não alcançados da sua época, aos gentios. E Paulo foi um grande bandeirante do evangelho, proclamando este evangelho, estas boas novas, a todos os povos ainda não alcançados. E eu acho extraordinário a visão de Paulo. Ele diz: eu não vou pregar o evangelho onde alguém já passou, já se estabeleceu e pregou o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai alcançar os corações ainda não alcançados, e eu acho isso extraordinário. Paulo ele vai mencionar as qualidades da igreja de Roma também. Partindo para a sua conclusão, ele vai destacar algumas qualidades, e eu vejo essas qualidades também como partes do fruto do Espírito na vida daqueles irmãos. Paulo fala de bondade, e bondade tem a ver com a disposição de investir tempo e energia para socorrer outras pessoas em suas necessidades. Tá? É a disposição de tratar bem, de cuidar aqueles cujas virtudes não são até recomendadas, e isso para mim é interessante. Paulo escreve esta carta num contexto de perseguição. Naquele momento, Cláudio já havia determinado a expulsão de todos os judeus da região de Roma. Então é um contexto de perseguição, e Paulo vai falar de bondade. Paulo vai falar da disposição de investir tempo e energia para socorrer outras pessoas. E talvez, naquele contexto, aqueles irmãos, ao ler esta carta, diriam: mas Paulo, nós é que precisamos de socorro, e você está dizendo que nós devemos socorrer os outros. Nós que precisamos ser alcançados pela bondade de alguém, e você diz que nós devemos alcançar os outros com bondade também. Este é o evangelho de Jesus Cristo. Paulo fala do conhecimento de Deus, e conhecimento significa a compreensão da fé cristã, estando particularmente relacionada à capacidade de instruir outro. Aqueles irmãos que precisavam ser instruídos também deveriam instruir outras pessoas. Isto é edificação mútua. Enquanto eu recebo, eu também me dou, eu também instruo, eu também auxilio outras pessoas, eu também edifico. Paulo vai falar também de que os irmãos estavam aptos para o pastoreio mútuo, né? E ele chama isso de admoestação, de aconselhamento. Esta é a missão que estava no coração do apóstolo Paulo. Ele deixa com clareza este princípio do evangelho de Jesus Cristo, anunciar o evangelho onde Jesus não foi anunciado. Paulo, sem dúvidas, foi o maior missionário da igreja de todos os tempos. Ele implantou igrejas na Galácia, Macedônia, Acaia
Ásia Menor, em todas as partes, Paulo pregou o evangelho de Jesus Cristo com este objetivo: implantar igreja. Paulo, ele é um bandeirante do evangelho. E agora, tendo completado sua obra no Oriente, ele demonstra o seu interesse, olhando para o Ocidente, de evangelizar a Espanha. Cada alma que ganhamos para Cristo é uma oferta de sacrifício que oferecemos a Deus para a sua glória. E eu lhe provoco, você tem pregado o evangelho de Jesus Cristo onde você tem passado? Onde Deus te coloca, no trabalho, na escola, faculdade, entre os amigos, na sua própria família, até mesmo na igreja, você tem pregado este evangelho de Jesus Cristo? Paulo, ele naquela situação de perseguição, já havia pregado e implantado igrejas em várias regiões do Império Romano. Agora ele se propõe ir à Espanha, já velho de dias. Paulo é um incansável. Isso nos mostra que nós também devemos ser incansáveis em pregar o evangelho de Jesus Cristo, a multiplicar discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas. Esta é a mensagem de Jesus Cristo aos nossos corações. E para concluir o seu pensamento, Paulo também vai falar da comunhão entre os irmãos, a partir do versículo de número 22. E é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precisei trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Observe mais uma vez que os olhos do apóstolo Paulo estavam na Espanha. Porém, desejoso em conhecer a igreja em Roma, Paulo escreve para esta igreja e prepara a sua jornada, o seu itinerário, para passar por aquela igreja, indo em direção à Espanha. Espero visitá-los de passagem, dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também deve servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes das Judeias e o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfruto de um período de refrigério. O Deus da paz seja com vocês. Amém. O capítulo encerra de maneira profundamente pastoral e relacional. Paulo compartilha aquilo que estava no seu coração, seus planos de viagem. Seu desejo era visitar Roma com a intenção de ser edificado por esta igreja, com a intenção de permanecer um tempo ali e compartilhar desta comunhão, mas também de ser enviado por esta igreja até a Espanha. Isso mostra que a igreja de Cristo, que as igrejas locais também devem fazer parte da missão de Deus, enviando seus missionários,
contribuindo com missões, auxiliando aqueles que estão em lugares distantes, pregando o Evangelho de Jesus Cristo a povos não alcançados. E o desejo de Paulo é justamente isto: levar este Evangelho até a Espanha. Este é o desejo missional do coração do apóstolo Paulo. A missão aqui é apresentada com muita clareza numa obra cooperativa entre o missionário e a igreja local. Igrejas sustentam outras igrejas. Foi o que aconteceu quando Paulo faz esta coleta entre as igrejas da Macedônia, e agora ele está levando esta coleta, esta oferta, para Jerusalém, que estava passando por uma crise, para os irmãos que estavam em Jerusalém, que também estavam precisando ser alcançados. Então Paulo, ele faz este levantamento de ofertas a fim de levar este valor significativo para Jerusalém. Me ensina também que recursos são compartilhados. Eu devo olhar para a necessidade dos outros. E, por fim, oração sustenta o avanço do evangelho. A igreja não pode deixar de orar pela obra missionária. A comunhão cristã se fortalece quando a igreja ora, quando a igreja coopera e quando a igreja caminha junto com outras igrejas na obra missionária. E Jesus Cristo nos deixou este princípio. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, pessoal? Que lições extraordinárias nós podemos extrair do capítulo 15 da carta aos Romanos. Eu quero deixar com vocês algumas aplicações práticas importantes. Acompanhe. Imite Cristo, não vivendo para agradar a si mesmo. Nosso propósito é agradar o outro, fortalecer aqueles que ainda são imaturos na fé cristã. Promova a unidade como expressão visível do Evangelho. O Evangelho alcançou judeus, gentios, gregos, bárbaros, citas, povos distantes, povos próximos. O Evangelho de Cristo alcança a todos e nós devemos viver esta unidade. Valorize a palavra como fonte de perseverança e esperança. Nossos olhos devem estar voltados para a palavra de Deus e enxergue a missão como responsabilidade de toda a igreja. E, por fim, sustente a obra de Deus por meio de oração e cooperação. Amém? Nós chegamos assim no fim do nosso estudo da carta aos Romanos. Obviamente que ao longo da nossa jornada, da nossa construção do saber, nós voltaremos os olhos para Romanos novamente. Nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo e elas se dialogam entre si. Mas por hora, nós estaremos concluindo aqui nosso estudo na carta aos Romanos. O capítulo de número 16, Paulo vai fazer as suas considerações finais. Paulo vai trazer algumas saudações, citando o nome de vários irmãos daquela igreja, recomendando outros. É a ênfase do capítulo de número 16, tá bom? Mas até aqui, Deus nos deu graça para compreendermos todo este conteúdo extraordinário da carta aos Romanos.
E eu quero deixar um convite a você. Nós continuaremos a nossa jornada em busca do saber. Estamos trilhando um caminho, tá bom? E no próximo encontro, nós estaremos estudando o primeiro capítulo da carta aos Coríntios. Faremos um voo panorâmico sobre o contexto daquela carta, a data da sua escrita, a autoria, o propósito, e já iniciaremos apresentando alguns princípios muito importantes que nós podemos aprender com o capítulo 1 da carta aos Coríntios. Então, prepare o seu coração, tá bom? Ao longo dessa semana, já vai orando a Deus, apresentando o seu coração, dizendo: Pai, eu estou aberto a ouvir a tua voz e aprender mais de ti. Leia a carta de 1 Coríntios. É uma carta que nos ensina muito, é uma carta importante. Ela é contemporânea, ela é contextual, ela é maravilhosa. E você é o meu convidado em especial. No próximo encontro, nós já iniciaremos 1 Coríntios. E eu quero agradecer de coração você que nos acompanhou até aqui, em toda esta jornada. Foram 18 encontros. Meu Deus, 18 encontros. Se você não assistiu a todos, olha só, aí na playlist tem todos os 18 vídeos para você. 18 aulas. Gente, acompanhe, estude, assista, compartilhe isso aí e abençoe outras vidas também. Deixe nos comentários a sua contribuição, tá bom? O meu coração está alegre por este caminho que trilhamos e já estou ansioso para nos encontrarmos quinta-feira que vem aqui no Teolosofando novamente. Nós estudaremos 1 Coríntios. Prepare o seu coração, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, e que em tudo que você colocar a mão possa ser próspero para a glória do nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até lá.